Teleprompter, Evangelista Lu Martins, canal Palavra Pura. Você está na estrada com Jesus, e não é uma caminhada de passeio. É passo rápido, poeira na canela, coração batendo no ritmo do destino. Você tenta acompanhar, mas uma coisa acontece tão de repente que todo mundo para por dentro. Um homem surge correndo. Não é uma caminhada educada, é corrida mesmo, respiração cortada, sandália batendo forte no chão, túnica puxada de qualquer jeito para não tropeçar. E quando ele chega perto, ele não fica de pé tentando manter a pose. Ele desaba. Joelho no chão. Mãos à frente. A voz sai com urgência, como se a vida dele estivesse escorrendo por entre os dedos. E a palavra diz, em Marcos capítulo 10, versículo 17, quando Jesus ia saindo, um homem correu até ele, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aqui vem o dilema que te engole junto com ele. Se esse homem é tão certo, tão respeitado, tão disciplinado, por que ele corre como quem está atrasado para a própria salvação? O peito dele sobe e desce. Ele tenta sorrir, tenta parecer seguro. Mas o corpo dele trai. O joelho no chão é reverência, e também desespero. Os olhos dele procuram aprovação, como quem precisa de um carimbo, de um você está bem. Jesus não se apressa em aliviar essa ansiedade. Ele não entrega um selo dourado para calar a angústia. Jesus olha e responde do jeito que desarma o elogio sem levantar a voz. A palavra diz, em Marcos capítulo 10, versículo 18, respondeu Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. O homem sente como se tivesse dado um passo e, de repente, o chão virasse espelho. Porque Jesus não está discutindo etiqueta. Jesus está puxando uma linha. Você está me chamando de bom, mas você sabe o que isso significa? Você sabe quem está diante de você? E o jovem, porque sim, ele ainda tem o vigor de quem acha que tem tempo, engole seco. Ele tenta manter a postura. Ele veio preparado. Ele veio com a pergunta certa. Ele veio com o discurso pronto. Mas Jesus toca no ponto que ninguém gosta: identidade. Quem é Deus aqui? Quem é bom aqui? Quem está no centro? Então Jesus acende a luz no corredor. Não para humilhar, para revelar. A palavra diz, em Marcos capítulo 10, versículo 19, você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E quando Jesus fala você conhece, o homem se agarra nisso como quem encontra uma tábua no mar. Ele quase respira aliviado. Porque mandamento ele entende. Lista ele entende. Regra ele entende. É um terreno onde ele sabe andar sem se sujar. Ele responde rápido demais, como se tivesse medo de pensar. A palavra diz, em Marcos capítulo 10, versículo 20, e ele respondeu, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ele fala e os olhos brilham por um segundo, como quem diz, tá vendo? Eu fiz. Eu consegui. Eu segurei a linha. Mas por que ele ainda está ajoelhado? Por que a pergunta dele ainda pesa no ar? Por que existe um vazio mesmo com currículo religioso impecável? Ele espera o veredito. Um parabéns. Um você é exemplo. Um vem, senta aqui do meu lado. Ele espera uma recompensa. Ele espera que Jesus seja um inspetor que finalmente assina o documento. Só que Jesus não é inspetor. Jesus é rei. E rei não assina documento, rei chama para seguir. O silêncio dá um passo. O homem sente o suor nas costas. E então vem a frase que parece pequena, mas é um terremoto. A palavra diz, em Marcos capítulo 10, versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou. O amor de Jesus não é aplauso. É raio-x. O homem sente isso no corpo. Porque não é um olhar de coitado. Também não é um olhar de você é incrível. É um olhar que atravessa a roupa, atravessa o nome, atravessa a reputação e chega no altar secreto. E é aí que a cirurgia começa. A palavra continua, em Marcos capítulo 10, versículo 21, falta uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Você sente o impacto como se a frase fosse uma pedra caindo dentro do peito do homem. Ele não esperava isso. Ele esperava faça mais um pouco.
Ele esperava melhore isso aqui. Ele esperava aumente o jejum, ore mais, aprenda mais. Mas Jesus não adiciona um peso religioso. Jesus aponta um dono. Vá, venda, dê, venha, siga-me. São verbos que arrancam a cadeira de onde ele senta o coração. E o homem fica imóvel. Não é porque ele não entendeu. É porque ele entendeu demais. A mão dele treme. Os dedos se fecham e abrem no ar, como se estivessem segurando algo invisível. Os olhos dele piscam rápido. O rosto perde cor. O texto não diz que ele discute. O texto não diz que ele debate teologia. O texto mostra o que acontece quando um ídolo é tocado. A palavra diz, em Marcos capítulo 10, versículo 22, diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ele se levanta devagar. O joelho, que antes era reverência, agora é peso. Ele dá um passo, e cada passo é como se ele estivesse indo embora de si mesmo. Ele veio correndo, como quem busca a vida. Ele vai embora andando, como quem carrega morte elegante. E você percebe, com um aperto no peito, não são as moedas que seguram esse homem. É o senhorio. É quem manda na alma dele quando ninguém vê. Ele tem muitas riquezas, mas, no fundo, as riquezas têm ele. E a pergunta que te persegue é simples e cruel. Quantas vezes a gente quer Jesus, mas sem mexer no que nos dá sensação de controle? Os discípulos ficam olhando. A poeira dos passos do jovem ainda dança no ar. E Jesus fala como quem coloca uma pedra na mesa, não para esmagar, mas para acordar. A palavra diz, em Marcos capítulo 10, versículo 23, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. A frase não é só sobre rico de dinheiro. É sobre qualquer coração que confia no que tem para se salvar. E os discípulos se espantam. Você vê isso no rosto, na troca de olhares. Porque na cabeça deles, riqueza é sinal de bênção. É como se eles pensassem, se até ele, com tudo em ordem, não entra, então quem entra? Jesus não suaviza para confortar. Jesus aprofunda para libertar. A palavra diz, em Marcos capítulo 10, versículos 24 e 25, os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus lhes disse novamente, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É a imagem que dói de tão impossível. Um camelo, grande, bruto, carregado, tentando atravessar um buraco que mal aceita a linha. E aí, de repente, a pergunta explode. A palavra diz, em Marcos capítulo 10, versículo 26, os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, então, quem pode ser salvo? Essa pergunta não é curiosidade. É pânico santo. É a sensação de que ninguém tem como pagar o preço. E Jesus olha, não com desprezo, com autoridade tranquila, como quem segura a porta do impossível com a mão aberta. A palavra diz, em Marcos capítulo 10, versículo 27, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não, todas as coisas são possíveis para Deus. O ar muda, porque agora não é mais faça para herdar. É Deus pode salvar. O jovem queria uma escada. Jesus revela uma ressurreição. E Pedro não aguenta ficar calado. Você vê o conflito nele. Ele ama Jesus, mas ele também quer entender o custo. Ele quer saber se a renúncia dele significa alguma coisa. A palavra diz, em Marcos capítulo 10, versículo 28, então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Ele fala nós como quem segura a própria decisão com as duas mãos. Barco largado, rede abandonada, velha segurança deixada para trás. E Jesus responde como quem dá pão e espada, promessa e realismo. A palavra diz, em Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. 100 vezes mais, mas não sem cicatriz. Com eles perseguição.
Jesus não compra seguidores com ilusão. Ele chama filhos com verdade. E então ele solta a frase que vira o mundo ao contrário. A palavra diz, em Marcos capítulo 10, versículo 31, contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. O jovem rico é primeiro no olhar humano, mas sai como último por dentro, porque não consegue largar o seu Deus. E os discípulos, que parecem últimos, recebem um reino. Agora, deixe essa estrada ficar viva dentro de você, porque esse tema não nasce em Marcos. Ele atravessa séculos, como uma faca que corta gerações. Séculos antes desse jovem ajoelhar, outro homem também corre. Ele não corre para pedir vida eterna. Ele corre porque está com fome. Fome de corpo e fome de honra. O nome dele é Esaú. E ele entra em casa como um animal ferido. A respiração dele vem grossa. O estômago dele parece uma mão apertando por dentro. A garganta seca. Os olhos dele procuram comida como quem procura salvação imediata. E Jacó está lá, mexendo numa panela. O cheiro é forte. Ensopado vermelho. E a cena é simples, mas a eternidade fica pendurada na colher. A palavra diz, em Gênesis capítulo 25, versículo 29, certa vez Jacó estava cozinhando um ensopado, quando Esaú chegou faminto, voltando do campo. Esaú não chega conversando. Ele chega exigindo. A palavra diz, em Gênesis capítulo 25, versículo 30, e disse a Jacó, depressa, dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Estou faminto. Depressa. É a palavra de quem vive governado pela urgência do agora. Jacó levanta o olhar. Ele não é inocente. Ele sente oportunidade. Ele sente um degrau para subir. E ele fala com calma calculada, como quem segura uma corda e mede o peso do outro. A palavra diz, em Gênesis capítulo 25, versículo 31, Jacó, porém, respondeu, venda-me primeiro seu direito de filho mais velho. Esaú pisca. A fome grita. A visão dele fica curta. O futuro dele cabe numa tigela. Ele pensa, direito de primogenitura, isso é amanhã. Isso é herança. Isso é coisa de velho. Mas a minha barriga é hoje. Ele fala com dramatização, como se a vida estivesse acabando. A palavra diz, em Gênesis capítulo 25, versículo 32, disse Esaú, estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó não retrocede. A voz dele fica firme, jure. A palavra diz, em Gênesis capítulo 25, versículo 33, Jacó disse, jure primeiro. Então Esaú fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. É uma assinatura sem tinta. Um juramento com estômago. E então vem o momento que arrepia. O preço. A troca. A eternidade por lentilha. A palavra diz, em Gênesis capítulo 25, versículo 34, então Jacó serviu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Comeu, bebeu, levantou-se e se foi. O texto é rápido porque o pecado é assim, ele acontece num minuto e cobra décadas. Esaú sai com barriga cheia e destino vendido. E o que prende Esaú não é dinheiro, é desejo, é impulso, é agora. O que prende o jovem rico não é só dinheiro, é segurança, é status, é controle. Dois altares diferentes. O mesmo coração humano querendo ser o próprio Deus. E agora, segura isso, porque ainda mais adiante, já no Novo Testamento, um terceiro homem enfrenta outra forma de tesouro. Não é moeda, não é comida, é reputação, é imagem pública, é o meu nome vale mais do que a verdade. O nome dele é Pedro. E antes de Pedro falar com Jesus naquela estrada sobre deixar tudo, ele vive uma noite em que o coração dele treme. O vento vem em forma de perguntas. O fogo esquenta o rosto dele, mas não aquece a coragem. Jesus está sendo julgado. E Pedro está no pátio. Ele tenta parecer casual. Ele tenta não chamar atenção. Ele fica perto do fogo com as mãos estendidas, como se o calor pudesse devolver a força que ele perde por dentro. A palavra diz, em Lucas capítulo 22, versículos 54 e 55, então, prendendo, levaram-no e o conduziram à casa do sumo sacerdote.
Pedro seguia de longe. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor, Pedro sentou-se com eles. Seguia de longe. Esse é o lugar perigoso. Não é longe o suficiente para desistir, e não é perto o suficiente para se render. E então vem a primeira pressão. Uma serva olha. Não é soldado, não é juiz, é uma moça comum. Mas a pergunta dela pesa como espada. A palavra diz, em Lucas capítulo 22, versículo 56, uma serva o viu sentado perto do fogo. Olhou atentamente para ele e disse, este homem estava com ele. Pedro sente o sangue sumir do rosto. Ele pensa rápido, se eu admitir, eu vou para a cruz também. Eu não estou pronto. Eu não posso. E a boca dele escolhe o ídolo da autopreservação. A palavra diz, em Lucas capítulo 22, versículo 57, mas ele negou, mulher, não o conheço. Não o conheço. Não é só uma frase. É uma tentativa de arrancar Jesus da própria história. Pedro engole a culpa, mas a culpa não desce. Ela fica no peito, queimando mais do que o fogo. E a pressão volta. Um outro vê. A palavra diz, em Lucas capítulo 22, versículo 58, pouco depois, alguém o viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Ele fala mais alto, como se volume criasse verdade. E vem a terceira vez, mais certeira, mais pessoal. A palavra diz, em Lucas capítulo 22, versículo 59-60, cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. E aí acontece imediatamente. O som que corta a alma. A palavra diz, em Lucas capítulo 22, versículo 60, falava ele ainda, quando o galo cantou. E no instante do canto, vem o olhar. A palavra diz, em Lucas capítulo 22, versículo 61, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Não é um olhar de ódio. É um olhar que lembra Pedro quem ele é, e quem Jesus é. Pedro sente o corpo amolecer. A garganta fecha. O orgulho cai. A máscara racha. A palavra diz, em Lucas capítulo 22, versículo 62, então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Ele chora porque percebe, ele também tem um tesouro secreto. Não é dinheiro, não é comida. É eu preciso sobreviver. É eu preciso manter minha imagem. É eu não posso perder. E olha o que une as três histórias. O jovem rico tem o tesouro na mão e não consegue soltar. Esaú tem o apetite no corpo e não consegue esperar. Pedro tem o medo na garganta e não consegue confessar. Três grilhões diferentes. Um mesmo coração humano tentando salvar a si mesmo. Mas aqui está a diferença que muda tudo. Com Esaú, o texto termina com ele indo embora. Com o jovem rico, o texto mostra ele se afastando triste. Com Pedro, Pedro cai, chora, mas Jesus não o abandona. E isso é o Evangelho respirando no meio do colapso. Porque a mesma boca que diz não conheço, um dia vai dizer tu és o Cristo. A mesma mão que treme no pátio, um dia vai estender a mão para levantar gente em nome de Jesus. E por quê? Porque o reino não entra pela porta do eu consigo. O reino entra pela porta do Deus pode. Como Jesus diz, em Marcos capítulo 10, versículo 27, para o homem é impossível, mas para Deus não, todas as coisas são possíveis para Deus. Agora volta para a estrada de Marcos 10, volta para o momento em que Jesus olha e ama. Porque isso não é detalhe fofo. Isso é dinamite. A palavra diz, em Marcos capítulo 10, versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou. Ele ama antes do jovem obedecer. Ele ama antes do jovem soltar. Ele ama antes do jovem entender. E é exatamente por amar que ele não negocia com o ídolo. Se Jesus deixasse o jovem rico seguir com o coração preso, seria crueldade disfarçada de gentileza. Mas Jesus prefere ferir a prisão do que acariciar as grades. E aqui eu te pergunto, de frente, sem anestesia, qual é uma coisa que Jesus toca em você? Não é sempre dinheiro. Às vezes é a necessidade de controle, você precisa ter a última palavra. Às vezes é um relacionamento que manda mais que Cristo. Às vezes é pornografia escondida com senha.
Às vezes é o vício de ser elogiado. Às vezes é o medo de desagradar. Às vezes é a reserva financeira que vira Deus silencioso, dizendo: se você tiver isso, você não precisa confiar. E, por fora, você também parece obediente desde a adolescência. Por fora, você também sabe versículo. Por fora, você também frequenta. Por fora, você também trabalha. Mas por dentro, por que você corre? Por que você ainda pergunta com desespero? O jovem rico quer herdar vida eterna fazendo. Jesus oferece vida eterna seguindo. Porque o reino não é prêmio para desempenho. O reino é presença do rei. E seguir o rei sempre encosta no que a gente chama de meu. Meu dinheiro. Meu corpo. Meu tempo. Minha imagem. Meu plano. E Jesus chega e diz: venha e siga-me. Ele não diz: venha e me admire. Ele não diz: venha e me use. Ele diz: siga-me. Seguir é movimento. E movimento custa. E Jesus não mente sobre isso. Ele promete 100 vezes mais, mas ele também diz com perseguições, como está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 30. Ou seja, você ganha família, propósito, sentido, alegria real, mas você também ganha confronto. Porque o mundo não aplaude quem troca ídolos por Cristo. Agora, deixa a cena de Esaú entrar como aviso vivo. Esaú não cai num grande pecado escandaloso. Ele só troca o eterno pelo urgente. Ele troca a primogenitura por ensopado. E quantas trocas assim você faz sem perceber? Você troca tempo com Deus por mais 1 hora rolando tela. Você troca pureza por 5 minutos de dopamina. Você troca honestidade por um atalho. Você troca chamado por conforto. Você troca a bênção de obedecer por um ensopado que esfria em 10 minutos. E depois, você come, bebe, levanta e vai. Mas a alma fica vazia do mesmo jeito. E Pedro entra como esperança viva. Porque Pedro mostra que até quando você falha feio, o olhar de Jesus ainda te encontra. O galo canta. Você percebe seu colapso. Você chora. E mesmo assim, Jesus não desiste. Isso não é licença para pecar. Isso é chão para levantar. O mesmo Jesus que fala para o homem impossível é o Jesus que torna possível recomeçar. E agora eu quero que você sinta o veredito espiritual dessas histórias como uma frase única, simples, mas pesada. O mandamento que te denuncia não é o que está na parede, é o que está no trono. O jovem rico tropeça no trono do dinheiro. Esaú tropeça no trono do apetite. Pedro tropeça no trono do medo. E você e eu tropeçamos no trono do eu. Mas Jesus não vem só para apontar o trono. Ele vem para ocupar o trono. Agora o espelho vira para você. 2026, vida real, boleto, ansiedade, timeline, comparação, cansaço. Você abre a Bíblia e pensa: eu preciso fazer mais. E Jesus diz: você precisa me seguir. Você diz: mas eu não consigo. E Jesus responde, como em Marcos capítulo 10, versículo 27, para o homem é impossível, mas para Deus não. E aí, em vez de culpa, entra a identidade. Porque ele olha e ama antes de pedir. Ele ama você no chão. Ele ama você no pátio. Ele ama você com fome. Ele ama você tremendo. E por amar, ele chama: solta. Solta o que te possui. Solta o que te governa. Solta o que te promete segurança e te entrega prisão. E eu vou te dar 3 passos vivos, não como fórmula, mas como resposta natural ao olhar de Jesus. Primeiro, nomeie o seu tesouro. Pergunta simples: o que você perde e entra em pânico? O que, se Jesus tocar, você fica abatido como o jovem rico, em Marcos capítulo 10, versículo 22? Segundo, abra mão com obediência concreta. Não é sentimento. É atitude. Se for dinheiro, generosidade real. Uma oferta que te faz sentir. Uma renúncia que te lembra quem manda. Se for pureza, confissão real, cortar acesso. Pedir ajuda. Trazer luz. Se for controle, pedir perdão. Deixar alguém liderar. Parar de manipular. Se for medo, confessar Cristo com a vida, mesmo tremendo.
Terceiro, dê o passo do seguimento. Escolha uma prática que custa e cura: discipulado de verdade, servir na igreja, voltar a orar quando ninguém vê, ler a palavra com fome, reconciliação que você adia. E aqui está a chave: você não entrega para ser amado. Você entrega porque já é amado. Jesus olhou para ele e o amou. Marcos capítulo 10, versículo 21. O amor vem primeiro. A renúncia vem como liberdade. Agora eu te convido a uma oração, não como ritual, mas como resposta. Se você puder, pare por um instante. Respira. Deixe o coração falar com Deus sem maquiagem. Senhor Jesus, eu estou na estrada contigo. Eu chego correndo com perguntas, mas tu me respondes com um chamado. Eu confesso que existe um tesouro que tenta ser meu Deus. Existe uma coisa que eu não quero soltar. Mas hoje eu lembro da tua palavra em Marcos capítulo 10, versículo 27. Para mim é impossível, mas para Deus não. Então faz em mim o que eu não consigo fazer. Olha para mim e me ama, e que esse amor arranque meus ídolos com misericórdia. Eu quero seguir-te. Eu quero um novo dono. Eu quero vida eterna que começa agora, contigo. Em teu nome, amém. Se essa palavra te alcança, escreve nos comentários: eu vou seguir. E compartilha com alguém que está abatido na estrada, triste por não conseguir soltar. Que o Senhor te fortaleça, te cure e te conduza em liberdade, em nome de Jesus.